Por que devemos cumprir o que prometemos? Olha, essa pergunta pode parecer meio óbvia, mas ela tem tudo a ver com escrita audiovisual. É fundamental que você entenda a importância de não mentir para o seu espectador, porque é assim que eles se sentem quando você promete uma coisa e não cumpre. A vida não é o cinema. Em vários momentos você pode prometer uma coisa e repensar suas escolhas de acordo com as circunstâncias. Porém, por mais que a sétima arte imite a vida, cinema e realidade são coisas distintas. O cinema tem questões específicas que não se assemelham à forma como lidamos com a vida real. Vejam bem, o cinema não trabalha a realidade. Trabalha com o que é crível dentro daquela possibilidade. No caso, os filmes, séries, novelas nos permitem mergulhar em fantasias e acreditarmos por um dado momento que tudo o que estamos vendo acontece naquele universo. Daí você já pode imaginar que tudo é possível no cinema. Em compensação, existem semelhanças quando comparamos o audiovisual com a vida real. Vamos supor que o seu namorado ou namorada te prometa que nunca irá se relacionar com outra pessoa enquanto estiver com você. Essa é uma promessa que muitos casais fazem, mas que muitos não cumprem. Daí você descobre uma traição e, consequentemente, perde a confiança naquele que você acreditava ser o amor da sua vida. Quando a confiança é quebrada, raramente ela volta a ser como era antigamente. É a mesma coisa no cinema. Se você mostra uma bomba e ela não explode, você perde a confiança do público. Se você mostra uma arma e ela não dispara, você perde a confiança do público. Se o personagem diz que tem medo de aranha e ele não enfrenta uma aranha ao longo da narrativa, você perde a confiança do público. Então até aqui acho que você já entendeu qual é a proposta desse vídeo, mas a pergunta que não quer calar é: como é que eu aplico isso no meu roteiro? Vamos lá, primeiramente, eu me chamo Arthur Bernardo e esse é o canal Aula de Roteiro, onde auxilio você na compreensão da escrita para o audiovisual. Peço que se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos quando forem postados. Mais importante que isso é saber que não se aprende roteiro pelo YouTube. Então, recomendo que busque alguma escola de cinema, curso de roteiro ou faculdade de cinema para que você consiga aprender com êxito a dominar a escrita para o cinema e a televisão. Onde estávamos mesmo? Sim! Promessas. Você, como roteirista, precisa cumprir com o combinado. Tá bom, Arthur, mas existe alguma técnica para isso? Sim! Ela se chama Setup Payoff. Simples. Muito! Basta você entender que precisa entregar o que oferece. Setup é a promessa e Payoff é a entrega. Vamos supor que você plante uma semente de girassol e rega ela todos os dias. Se o procedimento for correto, inevitavelmente ela irá desabrochar. É uma boa analogia. Vamos supor agora que você pega dinheiro emprestado com várias pessoas e nunca pague. Você fica com o nome sujo. Vamos então dar nomes aos bois. Setup significa plantar uma informação. Logo no começo de Monstros S.A., o Sr. Waternoose diz: não há nada mais tóxico ou mortal do que uma criança humana. Um único toque pode matá-lo. Deixar a porta aberta pode fazer uma criança entrar nesta fábrica. No mundo dos monstros, aliás. Consegue entender que é exatamente isso que irá acontecer no clássico da Pixar? Pois bem, no momento em que a nossa querida Boo aparece, você tem o que nós chamamos de payoff, que é o pagamento, isto é, a promessa sendo cumprida. Falando em Pixar, eles são os mestres em fazer isso. Mega Homem, elevador expresso, dinamite, capa presa na decolagem, super tibum, sugado por um redemoinho, nada de capa. Pois bem, agora você sabe que quando um personagem aparecer de capa no restante do filme, esse será o seu destino trágico. Esses exemplos são fáceis de fazer você entender o que são setup e payoff e por que devem andar de mãos dadas. Falando mais profundamente sobre setup, essa é a forma como algumas estruturas de roteiro clássicas chamam o primeiro ato do filme, onde tudo é plantado para ser colhido no segundo ou terceiro ato. Faz sentido porque você precisa organizar os eventos mais marcantes do seu roteiro e premeditar esses acontecimentos é o que todo roteirista deveria fazer. Mas nem sempre o setup é tão óbvio assim. Perceba, ele pode ser visto pelo espectador ou falado pelo personagem. Em Baby Driver, vemos um carro de brinquedo dando ré para trás e caindo de uma mesa. Nem te conto o que acontece no final do filme. Já em Cidade de Deus, o nosso narrador Buscapé promete contar a história de Mané Galinha mais tarde, enquanto prioriza outros acontecimentos que antecedem o arco do personagem. Então, quer dizer que essa técnica é sempre tão óbvia assim? Quer dizer que eu, como espectador, sempre vou prever o que vai acontecer na trama? Não. Pelo que entendo de cinema, muitas vezes o setup é plantado de forma discreta e é muito interessante ser pego de surpresa. Na quarta temporada de The Walking Dead, no episódio 2,
Lizzie e Mika se despedem de seu pai que foi mordido e... o que elas dizem? Count 1, 2, 3 with me. Se você viu The Walking Dead quando era bom, sabe que isso tem algo a ver com o arco da temporada. Veja bem, isso acontece no episódio 2 e só se cumpre no episódio 14, sendo um bom exemplo de como podemos plantar uma informação sem chamar atenção para aquele fato. O mesmo pode ser visto em Beleza Americana, quando os personagens revelam no final do filme que não são o que nós imaginávamos que seriam. Ao retornarmos para o começo do filme, percebemos que suas falas prometiam essa reviravolta, porque eram uma forma de esconder sua identidade. Então, fica a dica. Serap pode ser óbvio, mas também pode ser discreto. Fica a seu critério saber como você vai utilizar. Já o payoff tem que carregar uma conotação dramatúrgica forte que faça seu público compreender a importância daquele momento para a obra. Não existe regra em roteiro, mas a técnica só está completa com o payoff. Agora, veja bem, a entrega do payoff pode acontecer de formas diferentes. Em um filme único, tem que ser entregue durante a sua exibição, ou seja, se o filme tem 2 horas, precisa ser entregue dentro dessas 2 horas. Se for uma novela, não precisa ser necessariamente no mesmo capítulo, e até faz sentido para que se tenha ganchos bem feitos que prendam a atenção do espectador. O mesmo pode ser pensado para os episódios de série e alguns payoffs podem se concretizar somente em temporadas seguintes. Veja o exemplo dos livros de Harry Potter. O Diário de Tom Riddle é apresentado no 2º livro e só no 6º nós descobrimos que se trata de um artefato importante para derrotar o vilão do filme, no caso, o Horcrux. Essa informação foi plantada de maneira discreta e a autora dos livros guardou essa informação no fundo do baú para que sua revelação fosse de fato impactante. Aliás, a franquia Harry Potter é mestre em fazer setup e payoff, principalmente quando se trata daqueles bem discretos. Em outro vídeo eu posso dar uma breve explicação sobre o que é subtexto, mas já adianto que existem personagens que são construídos para serem completamente dúbios e acima de qualquer suspeita. Vejamos o exemplo de Severus Snape, um professor de poções amargurado que implica com tudo que o protagonista bruxo faz ao longo de todos os livros. Mas de que lado ele está? No fim da franquia descobrimos que era do lado do bem e que ele fez de tudo para proteger o Harry, mas em compensação, ele precisou ser uma pessoa desagradável ao longo de 7 livros e 8 filmes para que o espectador ficasse confuso em relação à sua personalidade. Snape tentou me salvar? Outro exemplo bom de setup discreto feito em Harry Potter envolve o nosso protagonista ser um Horcrux o tempo inteiro e nós não desconfiarmos de nada. Harry tem uma ligação com Voldemort. Ele fala com as cobras, sente dor na cicatriz e consegue ter acesso à mente daquele que não deve ser nomeado. Isso ocorre pelo simples fato de que Harry recebeu uma parte da alma fragmentada do vilão na noite em que ele matou os pais de Harry. Esse é um ótimo caso onde o payoff é instigante e revelador. Então, não existe uma única forma de se pensar setup e payoff, tendo em vista que são maneiras de estruturar seu roteiro. O mais legal dessa técnica é pensar no acontecimento em si e depois pensar em como premeditá-lo ao longo da história. A dica que você pode receber é pensar onde você quer chegar para aí pensar em maneiras de antecipar isso. Divirta-se com essa técnica, mas lembre-se. Tô te vendo, hein? Promessa é dívida. Vamos lá, não. Prometeu tem que cumprir, que não prometeu tomar porrada logo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe sua curtida e se inscreva no canal. Comente também qual foi o setup payoff que você lembrou assistindo esse vídeo, pois isso ajuda muito no nosso trabalho. Eu vou aproveitar para divulgar os meus cursos. No Roteiros e Narrativas eu sou professor de construção de personagens na formação de roteiristas. E no Curta em Prática, eu auxilio os meus alunos a escrever um roteiro de curta-metragem em apenas 2 meses. Se você quiser aprender um pouco mais sobre escrita audiovisual, é só acessar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.